Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcalde, fundador da Trinômio, cofundador da Samplai, e ao longo dos últimos anos eu venho ajudando as empresas a destravarem o seu crescimento e transformarem seu estoque parado em lucro com estratégia e planejamento. Esse conteúdo faz parte do pilar de educação do Simplesmente Varejo. E a proposta aqui é clara: trazer profissionais que são referências nas suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. No episódio de hoje, eu recebo uma pessoa que vem criando uma nova categoria aí dentro do varejo, que é o styling como produto digital. Ele é fundador da Mice, a maior plataforma de styling digital da América Latina, que vem mudando a forma como as pessoas se relacionam aí com o seu armário. Seja muito bem-vindo, Leonardo Costa. Valeu, André. Cara, satisfação estar aqui, trocar essa ideia com você, falar de moda, falar de varejo. São duas coisas que eu amo e eu sei que você também. Então, tô super animado aí para fazer essa troca e contribuir com a galera. Maravilha, Léo. Né, e para o pessoal saber aqui, né, a gente se conheceu num evento de tecnologia, né, de inovação no South Summit em Porto Alegre, lá em abril de 2024. Eu lembro ali você passando no stand, se interessando, e eu acho que a gente já se conectou na hora, né, tanto que a gente manteve esse contato até hoje, porque eu acho que temos uma visão muito parecida, né, de como a tecnologia ela pode gerar resultado para moda. Fala pra gente da onde surgiu essa ideia da Mice, né? Como que você viu que o styling, que é algo tão, né, personalizado, poderia virar um produto digital? Boa, André. De fato, né, a gente estava lá no South Summit e se encontrou, porque a gente vê tecnologia na moda ainda é uma coisa que a gente gostaria de ver mais. Então, na hora que eu vi ali você lá expondo, eu falei, cara, é aqui mesmo que a gente vai se conectar. Mas, cara, excelente pergunta, assim, eu tenho uma carreira em startups, então tenho aí quase 10 anos intraempreendendo em outras startups, e em determinado momento eu senti essa fagulha do empreender. Cara, eu quero empreender com tecnologia, eu não sei o que ainda, mas eu vou encontrar. E eu fui me preparando nessa jornada. E aí, no meio desse caminho, como eu sempre trabalhei em times comerciais, times de estratégia, eu vi que a minha imagem, ela não estava mais gerando aquele impacto do que eu estava gerando de resultado nos negócios que eu estava contribuindo para as empresas. E eu busquei a ajuda de um especialista. Então, eu fui atrás de uma consultora de imagem que me fez um processo comigo e, cara, eu fui super impactado, assim. Primeiro que eu me senti muito melhor comigo mesmo, com a minha imagem, com a minha autoestima. Isso naturalmente dá confiança para você entrar nos negócios com muito mais assertividade. E a forma como eu passei a ser percebido também mudou muito. Então eu fui muito impactado com aquela experiência e ali me acendeu uma fagulha. Eu falei, cara, acho que tem alguma coisa aqui para empreender. Deixa eu estudar esse mercado e entender se cabe tecnologia aqui. E aí eu comecei a estudar o mercado de moda, moda personalizada, consultoria de imagem, styling digital. E eu vi um super gap dentro desse mercado e uma oportunidade única de trazer tecnologia para escalar essa experiência, para as pessoas ali terem um consultor, um style, né, através de uma tecnologia, tornando a experiência muito mais fácil. Maravilha, não, eu lembro quando você me contou da ideia, eu falei, cara, acho que tem um estalo legal, né, de identificar de fato, né, um gap, como você né, se referenciou ali, porque quando a gente fala aí de startup, inovação, né, nesses eventos aí com qual a gente acabou se conectando, é, tem muita ideia, né, que a gente sabe que é a ideia de PowerPoint, a ideia do aplicativo, e eu falo muito aqui nos episódios do Varejo Sem Achismo que não é sem achismo por acaso, né, eu acho que essa questão de entender um problema e aí sim criar, né, algo que realmente preenche um espaço no mercado, cara, eu acho que isso aí, quando a gente, né, vê algo diferente, como a Mice, né, vem crescendo, com certeza é algo que foi muito bem detectado. Como que foi essa primeira validação, né? Porque para tirar do papel, né, a gente que vem vivendo um pouco essa jornada aí de startup, como que foi essa primeira validação que você falou, legal, tenho a ideia, validei, consegui ter um case ali que me falou, opa, aqui tem escala. Boa. E você falou tudo, André. Assim, realmente, ter a ideia é o primeiro passo. Agora, ver se isso faz sentido para o mercado, tem aí uma lacuna gigantesca nesse caminho, né? E como eu fui formado nesse ambiente de startup, tecnologia,
eu já exerci esse modo de, tive a ideia, deixa eu me preparar e validar rápida. É teste e validação rápida. Então, a primeira validação que eu tive, obviamente, foi comigo mesmo, no meu guarda-roupa, porque eu usava, em média, ali 20, 30% do que eu tinha, e aí, com a ajuda de um profissional, eu já passei a usar muito mais. Então, isso já me deu um ganho ali, de falei, opa, existe aqui um ganho real. E aí, quando a gente foi de fato validar no mercado, que eu fui estudar o mercado, o que eu entendi? As pessoas que passavam por uma experiência de consultoria de imagem ou styling, elas voltavam sempre perguntando: olha, eu tenho essa ocasião, eu tenho essa necessidade, eu quero comprar essa peça, e agora? E aí me trouxe uma pergunta, tá, mas não era para resolver definitivamente? E a resposta é que não, porque a gente continua tendo necessidades de aperfeiçoar a nossa imagem. Então, por exemplo, eu mudei de emprego, automaticamente a minha imagem acompanha essa transição. Eu mudei de relacionamento, eu mudei de cidade. Então, o nosso comportamento de vestir, ele está conectado com uma série de mudanças que a gente tem no nosso dia a dia. E aí, quando eu fui olhar para os dados, André, eu vi que as pessoas só usavam 30% do que elas têm. Eu falei, cara, existe um gap aqui de oportunidade, um ativo, né, que tá parado. E aí a gente fez um primeiro MVP, que foi, pegamos ali minha sócia, que é consultora de imagem, estágio, que fez a consultoria comigo, fizemos um produto no Canva, zero tecnologia, envelopamos o modelo de assinatura, e aí oferecemos para uma cliente, falei, ó, tem um produto, tem uma assinatura, você vai ter um acompanhamento, você vai receber todo mês looks e recomendações de compra aqui através de um PowerPoint. E aí, bingo, fechamos a primeira venda. E eu falei, cara, sensacional, mas pode ser sorte, vamos para a Sim. próxima. E aí fechamos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, chegamos na 15ª nesse formato. E aí eu falei, beleza, agora eu vou atrás de tecnologia, vou atrás de produto para a gente trazer e tornar isso aqui mais prático para o cliente. Maravilha, cara. É assim, eu acho que é uma trilha, né? E é uma jornada que, ouvindo você falar, né, do PowerPoint, ali do Canva, pô, eu vivo isso também, né? A Trinômio, ela começa como metodologia de uma planilha de Excel. E aí eu vou atrás de um sócio de tecnologia para falar, não, eu tenho que tirar isso do Excel e jogar isso numa tecnologia que realmente vai me dar escala. Então, acho que esse processo de validação, e é muito legal trazer, né, para quem nos escuta aqui, quer viver essa jornada também de uma criação de produto ou está vivendo essa jornada hoje, como é importante também esse primeiro momento, né, onde a gente faz ali uma ideação, faz uma validação, com certeza não é o produto final, mas ele já consegue entregar o valor que você se propõe, né? E eu lembro nas nossas primeiras conversas, quando você me trouxe um pouco dessa informação, eu falei, cara, eu preciso disso, né? Eu vou no meu armário e, cara, com certeza eu não uso tudo que tá por lá. Acho que muitas coisas também conectando um pouco com o que você traz, assim, sobre o momento. Até no episódio do Guilherme Vadowski, né? Que ele fala sobre carreira, sobre imagem também, né? Sobre uma questão mais em relação ao valor da sua imagem. Ele fala que ele era o cara da camiseta preta porque o crachá dele pesava muito quando Sim. ele era executivo. No momento que você tira o crachá e você né? Eu sou o André Alcalde, você é o Leonardo Costa, cara, você tem que se vestir de uma forma diferente. Não é mais a camiseta preta, né? Claro, em alguns casos até mesmo a gente vai, né, ficando mais maduro, mais velho, deixa de usar aquele look mais jovem, né? Eu gosto de trazer assim que eu comprava sempre determinadas lojas quando eu viajava para fora. Aí, de repente, teve uma viagem que eu entrei naquelas lojas e já não me achava mais. É. Então, como isso de fato vai mudando, né? Exato, e pensa que eu vejo assim muito, principalmente com os homens, até te dar um dado legal na mais, tá? O nosso maior LTV hoje são homens. Porque é claro que a gente tem hoje um apelo maior para o mercado feminino, que já entende mais fácil o poder de um styling, mas os homens que acessam hoje a nossa solução e tem um stylist dentro do app, eles entram muito naquele lugar da praticidade. Ele usa a imagem dele como ferramenta de resultado, ele sabe que ele precisa entregar um valor naquele ambiente em que ele está, e ele usa a imagem dele como uma ferramenta para aumentar esse valor. Porque no final do dia, a nossa imagem pessoal, André, ela é um traço de personalidade. Então você tem uma, eu tenho outra, e de alguma forma a gente expressa isso na hora de vestir. Só que quando você conecta isso com uma estratégia bem pensada, cara, eu vou para aquele ambiente, eu quero transmitir aquela mensagem, e se eu não falar com as pessoas, elas vão ter essa impressão de mim,
você cria uma ferramenta poderosíssima de resultado. Então, hoje, quando a gente fala de qual que é o valor, né, que gera você ter um profissional como esse? É exatamente esse. É você conseguir usar a tua imagem como ferramenta de resultado, ferramenta também de autoestima, de exclusividade, porque hoje, André, stylist e consultor de imagem já é uma ferramenta usada por artistas, celebridades, grandes executivos, as pessoas que estão expostas na mídia de alguma forma, todas a usam, tá? Porque elas já sabem o resultado que isso gera. O que a Mais faz é tornar isso mais acessível para que mais pessoas tenham acesso e também possam usar a imagem como ferramenta de resultado e com isso, né, ter uma série de coisas. E só uma coisa legal que você falou da tecnologia, né, que eu sempre gosto de trazer isso, onde eu falo sobre a Mais. Tecnologia é meio. Então a gente está num ambiente hoje, todo mundo fala de todo mundo fala de tecnologia, mas principalmente acho que no nosso ambiente aqui, que é um ambiente de varejo, um ambiente de moda, no meu caso também, é um meio para transmitir uma mensagem. E eu vou até te trazer uma opinião polêmica minha sobre isso. Eu acho que. Polêmica nem tanto, né? Que eu estava numa palestra da WGSN e eles trouxeram essa pesquisa. As pessoas elas vão ficar um pouco cansadas de tecnologia, de digitalização. E não quer dizer que nós, enquanto criadores de negócio, não temos que ter. Mas é como que nós colocamos isso para as pessoas no final do dia? Onde que isso entra? Valorizando a personalização, a experiência, o toque humano. Então a gente olha para a tecnologia muito como um meio de transmitir uma mensagem real para alguém, não como a solução final. Acho que esse olhar, principalmente acho que para o nosso mercado e para o nosso contexto, é super importante, na minha opinião, porque faz o empreendedor olhar para o negócio dele e entender que a tecnologia ela vai ajudá-lo, mas ele tem que ter uma mensagem real e verdadeira para conectar com o cliente dele. Eu concordo mais do que 100% com isso e troco muito com o meu sócio, que é um cara de tecnologia, né? E a gente desenvolveu a questão da Samply, né, como software, muito para levar a metodologia, né? Porque ele já vinha empreendendo nessa parte de IA com algoritmos e o pessoal chegava nele achando que a IA ia resolver a vida dele. E ele começava a fazer perguntas sobre processo, sobre método, e as pessoas não tinham. Então não adianta você ter a melhor IA do mundo, se o seu processo, se o seu método, né, não tiver bem ajustado. E eu acho que essa fala é muito do que a gente troca, né? Que a tecnologia ela vai te dar sim escalabilidade, ela vai te ajudar a ter uma digitalização, vai te a democratizar, né? Como você falou, vai chegar a mais pessoas. Mas se você não tem um conteúdo, né, que de fato agrega, né? A gente sabe aí quantas, né, startups estão aí com ideias mirabolantes de aplicativos milagrosos, mas que no fundo, né, a gente sabe que não vai entregar aquele valor real. E o Júnior, né, meu sócio, quando a gente tava esses tempos um almoço e ele deu um exemplo que eu gostei muito, né, quando ele falou da IA, assim, né, nesse momento que a gente vive, né, vive agora. Ele falou, pô, a IA é quase como a tração 4x4 na caminhonete. Você não compra a caminhonete porque ela tem 4x4, mas se você for comprar uma caminhonete, você quer que ela seja 4x4. Exatamente, Então, exatamente. poxa, cara, se eu tô indo atrás de uma questão de styling, cara, eu quero que seja digital, eu quero que realmente, né, entenda ali, me traga um valor, ou no caso, né, da gestão de estoques, pô, eu quero ter um algoritmo de predição, né, acoplado nessa ferramenta que me ajuda a reduzir meu estoque. Então, acho que é muito nessa linha. E conectando, né, e também trazendo, Léo, um pouco assim, a gente falou um pouco, né, dessa aplicabilidade na pessoa física, né? Como que vocês também olharam as oportunidades disso para as marcas, né? Assim, como que a marca se transforma e como que isso muda o jogo, né? Porque você passa a ter uma ferramenta que não é só vender uma peça. Você vende um look, você vende um serviço. Como que foi essa visão né, dessa validação, como você mesmo falou, né, da pessoa física com você mesmo, para chegar numa oportunidade de marcas, de lojas? Cara, excelente, porque assim, quando a gente lança mais, a gente lança muito com esse olhar mesmo, de levar uma experiência para o cliente final e ajudar ele nessa hora de vestir e de usar o que ele já tem. Porém, muito rapidamente, assim, logo depois do lançamento, a gente começou a entender que tem um braço aqui, um pilar extremamente estratégico que a gente tinha que conectar nessa jornada, que era justamente as marcas, né? A experiência de compra, a experiência do varejo. E aí a gente logo, assim, foi engraçado que a gente faz uma validação, lança, e logo em seguida a gente começa um outro
campo de pesquisa e validação. Que beleza, agora vamos para o varejo, vamos entender essa realidade. O que ele passa? O que esse varejista passa? O que o cliente do outro lado ele sente quando ele entra numa loja? Como que é toda essa jornada para a gente entender e conectar esses dois mundos de uma forma que faça sentido, né? Eu acho que, como empreendedor, eu sempre gosto de trazer isso, assim, nós temos que pensar em soluções que façam sentido para os nossos clientes, não para a gente, né? Porque nem sempre a gente tem uma visão mais acurada de tudo. E a gente começou, de fato, a entender a estrutura do varejo. Então, a gente chegou em alguns dados. Então, a gente viu que muito do que era vendido, se não me engano, mais de 30%, ele só é vendido por meio de promoção. Então, isso já acontece por uma falha na cadeia do planejamento, né? De a gente conseguir criar ali um produto e dar uma vazão certa. Porque é aquela coisa, se você produz mais do que vende, é ruim, mas produz menos também é ruim. Qual que é a medida certa? A gente viu esse desafio. A gente entendeu um desafio também de turnover dos times de atendimento e vendas dentro do varejo, principalmente varejo de moda. Parece que a cada ano você troca o time inteiro, basicamente. É um dos turnovers mais altos que existe. A gente começou a ver que existia um desafio, uma dificuldade de você apresentar o produto de uma forma mais atraente para o cliente. Porque acho que uma coisa que eu gosto de falar para quem trabalha com as marcas, né, para as marcas, é que o produto é meio para algo. O cliente que compra uma peça, ele está pensando em algo. Cara, eu vou para aquele ambiente, eu vou ser visto daquela forma, eu quero que as pessoas sintam isso. A pessoa está comprando que ela quer algo a mais. Como que a gente chega nesse algo a mais e apresenta o produto como solução desse algo a mais? Então a gente começou a ver uma série de oportunidades e a gente viu o styling como uma ferramenta para ajudar nessa oportunidade, porque até para o público que não sabe, né, o que é o styling? O styling nada mais é do que uma habilidade, um conhecimento de você fazer combinações de peças com base em determinado interesse e contexto. Então a gente vai entender qual que é o contexto do André, quais ambientes que ele frequenta, qual é o estilo dele, que é a personalidade dele, o que ele tem, e com base nisso a gente faz combinações que vão, obviamente, também buscando um conhecimento de moda e um conhecimento de proporção, que é o que sela tudo isso para entregar valor. Então, quando a gente começou a olhar para a loja, que a gente viu aquela quantidade de sortimento, cara, isso aqui nada mais é do que um ativo, que o styling é uma conexão para fazer tudo isso ser apresentado para o cliente e ele enxergar além de um produto. Ele enxergar uma solução para aquele sentimento, aquela experiência que ele quer transmitir comprando aquela roupa. Vamos fazer uma visão aqui para o pessoal pegar da prática, né? Porque eu lembro que quando a gente conversou, né, e eu conheci um pouco mais da Mais, eu gostei muito da dinâmica, né, do aplicativo ali, né, da ferramenta. Como é que funciona hoje? O pessoal baixou lá o aplicativo, qual que é um passo a passo? Porque essa parte que você falou, né, você hoje, tenho que gravar um podcast. Você foi lá no seu, né, na sua ferramenta da Mais, falou, cara, o que a Mais me sugere para um podcast Exato. descontraído, né, para falar de negócios? Pô, usa essa jaqueta, com essa camisa, com esse relógio, Exato. né? Então, eu tenho um happy hour, ou até mesmo fazer um dia, né? Eu vou um dia com reunião de negócios e happy hour, e ele vai combinando. Fala um pouco pro pessoal, assim, como é que é a dinâmica Legal. do styling E é digital. bem interessante porque o cliente ele baixa o app e ali ele faz um teste de estilo para a gente conhecer um pouco mais o estilo dele, que é uma variável importante. Ele coloca as ocasiões que ele costuma frequentar, ele escreve um pouco como que ele gostaria de ser visto, percebe? Então tem todo um sign-up ali que a gente faz para conhecer esse usuário. E logo depois disso a gente faz um matching com o profissional mais adequado para ele, que é aquele profissional que entende aquela realidade, já atua mais naquele estilo. E aí ele tem uma experiência com aquele profissional. Então ele faz a digitalização das peças dele dentro do app. E é legal porque tem um público mais personalizado, que a gente descobriu depois, que eles queriam que alguém fizesse isso para eles. Então ele pode agendar e aí o profissional vai na casa dele, faz todo o trabalho para ele. E a partir daquele momento, todos os meses, aquele profissional, ele vai te entregar um número de combinações com base na tua necessidade daquele mês, por exemplo. Então, por exemplo, ó, eu vou viajar, ou eu tenho essas reuniões, eu tenho esse contexto, o clima aqui está mais frio. Então, é tudo muito pensado para o que você precisa naquele momento.
E aquele profissional, ele conhece a tua realidade, ele conhece teu estilo, ele conhece a tua profissão. Você vai criando uma relação que vai ficando cada vez mais personalizada e esse profissional vai te entregando essas combinações, o que você já tem dentro do app. E aí, nesse sentido, onde que entra também o varejo? Nas recomendações de compra. Porque a gente viu que muitos tinham, obviamente, essa necessidade de comprar e ter peças mais estratégicas. E esse profissional, ele já faz essa curadoria. Então ele já entende as marcas que você gosta, o teu ticket médio de compra, como que você geralmente gosta de comprar, e aí ele vai te recomendando no app essas peças. Ó, André, essa jaqueta aqui, ela vai super funcionar pro teu armário, porque com essa jaqueta você já consegue fazer essas combinações. Então imagina, o cliente ele compra a peça já sabendo como vai usar. Então é uma experiência super personalizada. E ali você compra direto no e-commerce da marca, né? E ali a gente tem um take rate dessa transação. Mas no final do dia, é como se o cliente tivesse um carrinho de compra todo mês, personalizado especificamente para a necessidade dele. Então ele tem looks, ele tem recomendações de compra, e aí quando ele quer vestir, ele vai lá no app, ele coloca a ocasião dele, fala como é que tá o clima, ele coloca o que que ele quer transmitir. Não, hoje eu vou para um podcast, eu quero transmitir a autoridade. E ali o app já traz 3 opções que ele escolhe, veste. Então, a decisão depois também fica muito mais rápida. E eu lembro um exemplo, né, que eu troquei junto com você, que eu falo, né? Você tava usando um boné, não sei se você vai lembrar dessa conversa. Eu falei, cara, eu não consigo usar boné. E aí você falou pra mim, não, Dé, é que tem que ter a ocasião, tem que ter a roupa certa. Então, assim, daqui a pouco, né, até quem não gosta de usar uma peça de roupa vai entender que para determinada ocasião pode funcionar. Tô usando aqui o exemplo do boné, mas é o exemplo de um blazer, né? O exemplo de um. Eu lembro também, teve um evento que você tava com um conjunto mais de linho, assim, né? Então, cara, tem que entender realmente, né, o momento com o seu guarda-roupa. E, cara, imagino, né, que quanto mais você vai alimentando isso, nossa, a usabilidade vai ficando. Você vai até aprendendo, você vai evoluindo com isso, né? E é isso, você comunica especificamente o que você quer. Agora em agosto eu fiz uma palestra em Brasília no evento de moda, e aí a minha stylist criou uma combinação para mim, que era um conjunto de blazer, alfaiataria, calça de alfaiataria, sapato com boné. E fez sentido para aquela ocasião, porque era uma palestra para um público de moda, que é um público que já entende essa linguagem, e era uma informação que para eles me conectava com eles no sentido, cara, se ele entende sobre moda, sobre estilo, sobre esse conceito um pouco mais disruptivo, porque a galera da moda eles têm mais já essa visão, mas ao mesmo tempo eu trago aquela autoridade, aquela seriedade para aquela mensagem que eu quero transmitir. Então eu não pensaria nisso, mas a minha stylist pensou e eu consegui levar uma mensagem. Cara, foi incrível e super conectou. Então, esse é o resultado final de você ter alguém que pensa a tua imagem para você, sem ter todo o trabalho, porque a gente vestir, André, é muito paradoxo da escolha, né? Sim. Então, a gente abre o guarda-roupa, tem centenas de peças, só que você combinar aquilo ali é difícil, você tem que tomar uma série de decisões de combinação. Então, a gente escolhe as mesmas coisas todos os É dias. a teoria lá do Steve Jobs e do Mark Zuckerberg, né? Que é usa só camiseta preta e a mesma calça, porque o cara toma muita decisão e ele não quer ter que tomar decisão quando Exatamente. escolhe a roupa dele no armário. Exatamente. E é claro que quando você chega num nível de Steve Jobs, tá tudo Sim. bem, mas imagina que você consegue não ter essa decisão, não ter essa complexidade, mas ter a estratégia e a versatilidade que é importante no nosso dia a dia. E a gente estava até conversando, né, Léo, antes de gravar aqui, né? Eu até comentei nessa camiseta que eu tô, né? Peguei agora na semana passada, né, de um cliente da Trinômio. E você me comentou como vocês também se conectam a essa experiência que a marca pode gerar para o consumidor, né? Ou seja, você comprou essa camiseta, e aí você depois recebe lá um push dizendo: olha, essa camiseta você pode combinar com essas suas peças, ou tem outras peças dessa mesma marca que você comprou que podem servir de complemento. Então, explica também um pouco como gera valor para a marca nessa coisa muito prática, né? De, olha, comprei essa camiseta aqui. Como que se desenrola depois isso? Boa. E até voltando, né, que eu tava falando como que a gente chegou no varejo, a gente estudou as oportunidades, e aí o primeiro produto que a gente desenvolveu para o varejo foi um produto voltado para a loja física, que a gente
traz, a gente faz um sign-up também com a loja para Uhum. entender coleção, estratégia daquele produto, quem é teu público-alvo, todo aquele conceito que a marca tá levando para o cliente dela. E aí o nosso time de styling faz todo um processo de combinações com aqueles produtos que aquela loja tem em estoque. E aí aqui, André, a gente já conectando com essa questão do estoque parado, né? Que a gente viu que é uma grande dor. Sim. O foco dessas combinações era justamente no estoque parado. Por quê? Porque quando a gente pega aquela peça que está parada, que não vendeu, e traz ela num conteúdo de style, um conteúdo de moda, o cliente no final do dia ele enxerga um valor diferente. Ele não está se importando se é coleção nova ou antiga, ele entendeu que aquilo ali vai resolver um problema dele. Então a gente traz principalmente esse estoque parado e o nosso time começa a fazer essas produções, essas combinações, atendendo a estratégia da loja, da marca, mas também desse cliente final. Porque qual é a grande expertise que a gente gerou nesses anos, né, com a Mais? A gente entender exatamente esse comportamento de consumo, de uso do cliente final. Então a gente pega esse conhecimento que a gente tem e conecta com o produto da loja, já fazendo toda essa estratégia de combinação. E aí funciona muito simples. Cada peça que tem essa combinação, ela tem uma tag, uma espécie de etiqueta que vai junto da peça. Ela tem uma comunicação bem simples. Veja 5 looks assinados por stylist com essa peça. Então o cliente entrou na loja, ele gostou lá da camisa, ele escaneia aquele QR Code que está naquela peça e na tela do celular dele, ele vê várias combinações com aquela peça e outras peças dentro da loja. E aí o que que isso gera para ele? Legal, eu já gostei da camisa. Agora eu tô vendo a camisa com a calça, eu tô vendo a camisa com o sapato, eu tô vendo a camisa com o relógio. Ah, legal, tem um sapato? Tem. E era justamente o sapato que não vendeu na última coleção, que ele estava parado. Então a gente gera a conversão, aumenta a conversão e aumenta o ticket médio, porque esse cliente entende como que ele usa aquele produto no contexto total. Para o vendedor, para as lojas que têm time de vendas, acaba também sendo uma ferramenta de venda. Porque a gente entendeu também, André, que os vendedores eles são muito treinados a entender sobre o produto. Composição, matéria-prima, tecido e tudo que envolve o produto. Mas quando você vai para esse conteúdo um pouco mais de moda, de styling, a gente viu que a galera talvez não estava tão preparada para isso. Então ele acaba usando também como uma ferramenta para ele na hora do atendimento dele. Então foi uma solução que atende o cliente final, atende o time de venda e, obviamente, atende o lojista, né, ali o Uhum. varejista que quer vender aquele Que produto e não legal, deixar né? parado. Acho muito bom quando a gente traz algo que, a uma primeira vista, né, pode ter aquele preconceito, né, ou um pré-conceito, como eu gosto de falar, de que styling é só pra celebridade, é só pra quem gosta de estilo. Não, pô, a gente tá aqui falando de conversão, de ticket médio, de engajamento com o teu cliente, né, de como eu tô falando de LTV, ou seja, como é que eu faço esse cara voltar, frequência de compra, porque se eu comprei semana passada, daqui a pouco eu posso voltar já mês que vem. Então, eu conecto isso muito com questões que eu discuto com vários dos nossos clientes, ah, que é essa questão, como que aumenta a frequência de compra? E aí a gente acaba caindo sempre naquelas coisas que eu fujo, né? Que é só desconto, desconto, desconto. Não, gente, calma, não é só fazer desconto, 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 ou investir na mídia lá do Instagram, né? Do patrocinado. Não, não é por esse caminho. E eu gosto muito também quando, né, tô falando de gestão de estoques, de falar de ciclo de vida de produto. Então, o que ações que eu posso tomar ao longo do ciclo de vida do produto para evitar que ele chegue nesse momento do estoque antigo? Então, e na maioria das vezes eu costumo dizer, gente, nem tudo é desconto, porque se eu pego um produto e com 60, 90 dias eu vejo que ele não vendeu, poxa, eu posso conectar numa ferramenta que está na mão do meu vendedor, né? E outro ponto que eu acho muito legal, assim, né, de como a ferramenta ela vai tendo aplicabilidades aí, muitas vezes essa criação do estilo, da combinação, fica só com o time que desenvolveu a coleção, né? E como a gente faz isso chegar na loja? Né? Teve um cliente meu que a gente estava já há mais de um ano fazendo um trabalho e ele falou, André, eu tô achando um número aqui super legal, mas eu vou na loja e não consigo ver isso. É. Aí eu falei, cara, eu acho que é hora da gente começar a falar de visual merchandising, né? E eu acho que essa ferramenta, né, da Mice, do styling,
Aí conecta muito, né, também com entender exposição e visual merchandising no ponto Conecta, físico. porque inclusive a gente viu dentro das marcas, os times de estilo, naturalmente, né? Imagina, eles estão ali vendo o produto, pensando naquele produto que está sendo lançado. Então acaba tendo um olhar muito pro produto. E é o certo. Quando a gente traz o styling feito para um time de profissionais que estão em contato direto com o cliente final, a gente consegue ampliar a visão da marca sobre a aplicabilidade daquele produto. Então eu gosto de falar que a gente trabalha junto com os times de estilo, trazendo essa visão, mas o nosso grande know-how é entender esse comportamento de uso e consumo desse cliente e apresentar esse produto de uma forma que ele entenda. E eu acho que aqui, às vezes, é um grande perigo que as marcas correm, é de amar tanto o seu produto, a sua criação. Cara, meu produto é lindo, é incrível, e às vezes ele desconecta do cliente. E aí o que que a gente faz? Conecta isso de uma forma inteligente, estratégica, para que no final do dia gere isso. Então, o VM. Cara, você vê, a gente tem aí cases como o Zara. Zara, toda vez que você entra lá, tá diferente. Eles já entenderam que isso é importante. Então, um cliente que tem lá a nossa solução e as combinações prontas com as peças que ele já tem, ele pode usar aquilo ali para reposicionar o seu VM, reposicionar suas peças. Então, ele já usa aquele conhecimento que a gente está gerando para ele também no VM, na hora do atendimento. E sabe uma experiência que a gente viu, André, que foi muito legal? A gente sabe que tem aquele cliente que entra, olha o produto, legal, depois eu volto. E aí, quando ele escaneia o QR Code, aquela tela fica no celular dele ali, no navegador dele. E às vezes ele chega em casa, depois à noite, abre, começa a olhar aquilo com mais calma e volta e converte. Então, é uma forma também de acompanhar a jornada desse cliente mesmo depois que ele sai da loja. Ele entrou, olhou e não comprou, mas ele escaneou 2, 3 produtos ali, aquela informação vai junto com aquele cliente, ele pode consumir aquilo depois e voltar para converter. Então, quando a gente começou a entender as oportunidades do varejo e ver o styling como essa ferramenta, a gente só foi pensando, cara, beleza, como que a gente envelopa isso de uma forma que faça sentido para todo mundo, mais uma vez. E aí, uma das coisas que a gente acrescentou nesse produto foram os dados. Porque no final do dia, essa tag ela funciona como uma vitrine digital para aquele Sim. produto. Então a gente começou a traquear quais peças eram mais vistas durante determinados períodos. Então isso é um dado super estratégico. Cruza isso com o resultado de venda do caixa. Cara, tá batendo? Então como que a gente reposiciona esse produto? Como que aumenta o sortimento desse produto ou não? Esse aqui eu tiro porque então você começa a criar uma inteligência que conecta, por exemplo, com uma solução como a sua, de trazer essa inteligência estratégica para essa marca, você tem um dado super valioso que conecta com o teu método e consegue criar uma solução super que funciona para a marca. E isso é algo que muitas vezes surge em reuniões estratégicas com os clientes, porque, claro, a gente vem de uma visão de dado, de estoque, de giro, de margem, de markdown, né? Que são aí, né, as nossas, os nossos KPIs, né, quando a gente fala de um balanço de coleção. E a gente sempre propõe que a gente traga também a visão do time comercial que está na loja. E isso, de uma certa forma, acaba dando essa sustentação, porque senão a gente cai muito no achismo, né? Para parafrasear aqui o nosso podcast, é, de que, tal produto não vende, ou tal produto vende muito. Não, mas quanto muito? Ele foi visto? Quantas vezes esse produto entrou aqui na linha de interesse do cliente? Então, acho que quanto mais a gente consegue, né, como você mesmo trouxe, né, fazer com que a tecnologia faça parte dessa jornada, né, e não seja só mais uma tecnologia, porque vai cansando. Você vê, né, a gente fala aí de uma transição do físico, né, para uma experiência de QR Code, ali, uma ativação, e aí lá depois, né, num momento um pouco mais tranquilo em casa, ele vai converter no e-commerce, ou até mesmo ele pode voltar na loja, né, o que te gera aí uma nova frequência. Então, acho muito interessante como conectar isso, né, o uso de fato dos dados, para que uma próxima coleção venha mais alinhada ao que o cliente, né, pede. Eu falo muito quando o cliente, a gente está batendo os dados ali, né, das performances,
E às vezes o cliente fala assim, não, mas né, o que que eu acho desse número? Eu falo, não, eu não acho nada. Quem acha é o cliente que está te mostrando aqui que ele comprou mais esse produto e menos desse. Então, acho que isso é muito legal porque vai trazendo, né, esse tempero que muitas vezes fica só, realmente dependendo daquele. Não, eu tenho aquele gerente de loja que é muito bom. Tá, mas você não. Nem sempre você vai ter todos os seus gerentes, né, para clientes aí que tem muitos pontos, né? E como você transita, né, ao longo da famosa jornada Omnichannel, né? Porque eu gosto muito também de trazer esse ponto, né? Porque senão a gente cai nessa bengala de que o Omnichannel é só o cara poder comprar em qualquer hora. Não, gente, o Omnichannel é também entender essa jornada. E você traz, né, também uma questão assim, né? Que as marcas elas têm que entender o que o cliente usa, né? E não só o que o cliente compra. Acho que como que relaciona assim a usabilidade com a compra? Vocês chegam a entender, como você disse, né, o percentual que o cara não usa melhora depois do uso da ferramenta? Exatamente. Você falando do nosso cliente B2C, que hoje tem lá o app, tem um stylist, ele sai de um uso médio ali de 20, 30% para 60, até 70%. Porque quando a gente acessa o guarda-roupa dele, o profissional ele vê ali um mundo de oportunidades, ele consegue fazer aquilo ali funcionar. É, então já tem um aumento significativo aqui e um valor percebido muito alto desse cliente final. Com base nisso, ele também toma a decisão de vestir dentro do app. Então a gente consegue saber quais peças eles mais usam, a gente consegue fazer recortes por marcas, recortes por ocasião. Então, cara, eu sei que em São Paulo, em dias frios, a cor predominante de uso daquele público é o preto, por exemplo. Então a gente consegue ir começando a trazer algumas inteligências de dados que são únicas no mercado e exclusivas. Ir para a loja, quando a gente pensa assim, esse cliente da loja que teve o contato lá com a nossa solução, o que que ele tem no final do dia? Ele já consegue comprar aquele produto entendendo várias formas de aplicar o uso. Então ele compra, e mesmo que ele não tenha, ele não seja um cliente meu no B2C, um cliente final, ele já dessa mesma forma ele consegue usar melhor o produto que ele comprou na loja. E uma coisa que eu falo muito, tá? Eu acho que as marcas têm que pensar o cliente que compra e não usa, ele associa aquela peça, aquela compra a um sentimento ruim, que naturalmente vai associar a um distanciamento daquela marca ou daquela experiência. Porque às vezes a gente quer vender, e claro, a gente tem que vender. A gente tem que tirar, a gente tem que bater a cota, né? Isso aí o varejo tem que ter, nunca pode deixar de ter. Mas se o cliente não usar aquele produto, pode ser que ele não volte. Imagina, ele abre o guarda-roupa, vê aquela peça na etiqueta. Cara, eu não consigo Dá usar. aquela sensação de, Foi de o, desperdício, né? o Que vendedor me você gastou um empurrou ali, dinheiro sabe? que Ele não me precisava. empurrou, me fez ali aquele emocional, comprei, mas tá aqui, ó, desperdício. O que é que eu faço com isso agora? Você acha que esse cliente volta na loja? Mas é muito difícil, né? Depois ele voltar, porque, como você falou, fica com essa sensação ruim. Agora, quando ele veste, que aquela peça que ele usou foi a peça que ele usou no aniversário do filho, na festa de casamento da amiga, naquele date, naquele dia, com aquele jantar. Você entende que cria uma memória, que ela vai tirar uma foto, e ela vai ver a foto, vai ver a peça, e automaticamente ela lembra da marca? Com certeza. Então, eu gosto de falar o seguinte, André. O jogo, hoje, da experiência do varejo de moda, na minha visão, é fazer o cliente usar o produto. Porque quando ele usa, naturalmente, não tem estratégia de branding melhor do que essa. Ele vai se conectar e ele vai comprar mais, porque ele vai gastar aquele produto, ele vai precisar de outro, e aí a cadeia se retroalimenta. Então, na prática, é isso que a Mais consegue ajudar as marcas a atingir uma venda inteligente, uma venda estratégica e conectar isso com o uso do cliente quando ele abre o guarda-roupa dele. Isso que você trouxe conecta muito com o que o Lucas Borges falou no primeiro episódio aqui, né? O Lucas Borges é supervisor de vendas da Aramis, aí, uma das maiores. Inclusive, conheço, amo os conteúdos dele, é super É, engraçado, não. é O legal. Lucas, ele sentou aqui na abertura, né? Um cara de vendas que tem na gestão lá um monte de lojas e falou, cara, o cliente não é obrigado a comprar. Mas se eu consigo trabalhar bem essa experiência, esse cara vai ficar comigo a vida toda, né? Eu mesmo trouxe no episódio né, um exemplo de que eu volta e meia penso, falei, cara, eu tenho que ir para Brasília para o Lucas me atender de novo, porque Sim. a forma, né, como a gente é atendido, a experiência que eu tenho com essa peça faz toda a diferença. Eu acho que é, de novo, né, gente, acho que conectando aqui um tema
que muitas vezes fica só, não, o styling é criativo, o styling é só moda, tendência. Não, gente, a gente está falando aqui de retenção, de frequência de compra, né, de LTV de cliente, né? Quantos clientes hoje inativam depois de 12 meses, né? Porque talvez não tiveram esse cuidado, né? De a gente acoplar, né, uma determinada ferramenta, né? E eu gosto muito de trazer isso, né? Não tem hoje uma tecnologia que vai resolver tudo. Não vai. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ter lá um bom RP, uma boa gestão de estoque, um bom PLM, uma boa ferramenta de style. Então, assim, se a gente consegue conectar isso, claro, né, que isso esteja ligado à visão estratégica da empresa, né? Sim. Então, acho que é bem importante a gente conectar isso para não sair investindo em tudo, né? Porque senão a gente sai investindo em tudo. Acho que tudo tem que ter realmente uma conexão estratégica. Poxa, você consegue, né, quase que digitalizar a sua cadeia ponta a ponta, e não é um ponta a ponta do fornecedor até chegar na loja, não. É até chegar no armário do cliente, né? Exato. E eu gosto de falar uma coisa que é muito legal, André. Quando você traz uma experiência dessa como a mais, sua experiência ali de trazer uma recomendação personalizada para o cliente, eu gosto de falar que as marcas é legal, elas têm que ter, mas eu vejo também que, ela tem que fazer o básico bem feito. Porque o básico bem feito, ele já vai dar muito resultado. Por exemplo, a gente já teve situações de entrar em algumas lojas e de não ter o básico, não ter um planejamento, não ter uma estrutura. Você vê que não tinha um mínimo de digitalização do processo. Então não adianta eu trazer um produto que vai trazer uma camada de experiência lá na frente se o básico do básico não está bem feito. Então é nesse momento que eu falo, não, conecta lá com o André, faz um planejamento, melhora o teu sortimento, melhora o teu estoque, faz esse básico bem feito, porque na hora que eu conectar em você uma solução com uma mais, aí a gente vai explodir o resultado. Se eu só conectar uma solução com uma mais aqui, sem você ter essa base, essa estrutura, não pode gerar o resultado que você gostaria. E mesmo assim, se você não tiver a base, uma hora isso aqui vai ruir. Então a gente sempre olha assim, cara, o básico, e eu gosto de, cara, o básico ele nunca vai deixar de. O arroz com feijão nunca vai deixar de ser gostoso de comer, né? Por quê? Porque funciona, entendeu? E acho que é uma das coisas que a gente fala, cara, faz o básico bem feito. Porque aí, logo depois que você estiver jogando o jogo ali do básico bem alinhado, a gente consegue conectar uma série de experiências que vão multiplicar em muitas vezes esse preparo que você já tem ali. Então, acho que isso é muito legal. E você falou do Lucas, por exemplo. Quantas lojas e marcas não queria ter um profissional como ele? Preparado, capacitado, que entende o jogo. É muito difícil ter profissionais como ele e em vários tipos, né, de marcas diferentes. Mas com tecnologia, você consegue preparar melhor esse time que você tem, porque uma coisa eu acredito, tá, André? Falando de varejo físico, por exemplo, o time de venda para mim ainda é a grande variável de resultado. Se você tem um bom time preparado, treinado, que conhece de gente e cliente e que tá ali para fazer, você vai ter um resultado. Mas a gente sabe que isso é um desafio. E esse time ele tem que ter ferramenta, ele tem que ter solução. Então, você vai dar um treinamento de moda, de styling pro teu time? Cara, às vezes, dependendo, não faz nem tanto sentido. Faz sentido você investir em outros tipos de conteúdo. E aí você traz uma solução de styling e de moda para ele consumir aquilo ali e entregar com O mais que não deixa de velocidade. ser uma capacitação, né, Léo? Não deixa de ser. Porque eu gosto muito, cara, que alguns assuntos eles vão se repetindo aqui nos episódios, né? Eu acho que essa questão do básico bem feito, ele tá em praticamente todas as falas aqui dos convidados, né? O simplesmente varejo vem disso, né? De fazer as coisas de uma forma simples e não é para ser simplista. E não é porque algo é simples que é fácil de fazer. É o básico bem Exato. feito, às vezes As é mais pessoas difícil. confundem o simples com o fácil, né? Não é, São coisas não é. E diferentes. aí, quando você traz essa visão, né? Poxa, não deixa de ser uma capacitação, porque você está ali por meio de uma ferramenta capacitando esse vendedor, né? E aí isso passa a ser um investimento que muitas vezes o ROI, né? O retorno, ele vem ali no momento da conversão, no momento da frequência, que são né, os KPIs que a gente estava conversando. Exato. E você abre campo de espaço no teu time de vendas para você trabalhar
outros tipos de conhecimento que são muito estratégicos, que é o atendimento, é o tato, é o feeling, que são, na minha visão, acho que habilidades de um bom vendedor. Aí a gente sentou aqui, cara, 2, 3 palavras, eu já me conectei com você, já tô na tua frequência, e dali pra frente, cara, eu consigo te trazer algo que tenha valor pra você. Essa é uma habilidade de um vendedor que também pode ser treinada. Agora, tem um conjunto de habilidades ali que ele tem que ter, que muitas dessas coisas uma ferramenta vai ser mais rápido do que ele lá abrir um livro ou fazer um curso. Eu acho que é legal a gente pensar sobre tecnologia, mais uma vez, como meio para algo. E no final do dia, André, tem uma visão muito legal, cara. Acho que no final do dia as pessoas elas sempre vão ser as protagonistas dos resultados. Então, dentro da Mice é o nosso stylist. Sim. Então, todas as combinações que a gente tem, muitas são criadas com tecnologia ali, IA ajudando ele, mas todas têm o nome dele. Todas vai ter o nome de quem fez, porque a gente olha para aquele profissional e dá protagonismo para ele. Da mesma forma, um time de venda, cara, quem é o vendedor que, qual é o nome dele? Quem ele é? Então, eu acredito muito que tecnologia é um potencializador das pessoas. Falando, né, um pouco dessa questão de tecnologia e moda, né? E aí caindo, né, um pouco mais nessa jornada, Léo, aí de startup, né? O que que você vê hoje que é o maior desafio para quem tá nesse caminho, né? Vamos trazer um pouco aí da tua experiência, né? Um pouco do que a gente já vem conversando aí há quase 2 anos aí de conexão, e aí a gente falou um pouquinho aqui no bastidor também. Qual que é o maior desafio hoje para um fundador, CEO de uma empresa de tecnologia dentro do varejo de moda? Tenho certeza que esse episódio vai chegar em pessoas que estão vivendo isso. Quais foram os aprendizados aí dessa jornada aí? Essa é profunda, cara. Porque a gente que está aqui empreendendo, né, buscando trazer uma solução para um cliente, naturalmente a gente está enxergando um mundo de possibilidades, de oportunidades. E às vezes a visão do empreendedor, ela está alguns anos à frente do time de entendimento do cliente. Então acho que um grande desafio que o empreendedor tem, principalmente quando ele está trazendo alguma camada de inovação, é ele quebrar a visão dele em etapas. Porque legal, eu quero chegar aqui. Nosso caso é, a gente entende ter um profissional de moda e estilo como uma nova camada de experiência dentro da moda. Essa é a visão de longo prazo. Mas como que eu quebro essa visão para algo que faz sentido hoje? Porque as pessoas estão preparadas para absorver agora e sendo prático e direto ao resultado. Esse é um desafio que eu acho que existe na visão do empreendedor e muitas vezes ele se troca os pés pelas mãos, ele dá um passo maior do que a perna, ele tenta criar um produto que funciona na cabeça dele, mas não funciona para o cliente ainda. E aí o desafio é você entender que você não está abrindo mão da tua visão. Tu só quebrou ela em etapas para você chegar até lá. Eu senti muito isso no varejo de moda, tá? E conectando com isso, porque eu vejo que é um mercado que, cara, é a locomotiva do Brasil, né? O varejo é a locomotiva do Brasil. Mas, olhando ali o dia a dia, eu vejo que ainda tem um desafio de entender a tecnologia e saber aplicar ela da forma certa no seu dia a dia. Eu lembro, alguns anos atrás, a gente tinha aquela. E o e-commerce? Vai matar o varejo? Sabe, são discussões que nem fazem sentido, mas que eram criadas porque existia o medo, existia o receio. Então, a gente teve um desafio de conectar com esse mercado e falar a linguagem deles naquele momento, naquele time, sem trazer algo que está muito distante da realidade deles. Porque se você tentar dar um passo maior na hora, ele já, não, tá, não é agora, deixa eu ficar aqui fazendo o meu. Então, a gente teve inicialmente um desafio de comunicação, até porque, imagina, styling já é uma coisa nova. Termo aqui, styling, se a gente fazer uma pesquisa, talvez 4, 5 pessoas vão saber o que é. Então já tem um pouco desse distanciamento, um pouco do termo e achar que é uma coisa muito específica para um grupo de pessoas. Então a gente saber envelopar isso de uma forma que faria sentido para o momento atual foi um desafio nosso, mas eu acho que é essa jornada, né? A gente vai comunicando, vai aprendendo, vai achando o caminho e eu acho que hoje a gente consegue levar isso de uma forma que a marca, né, entende, pô, legal, entendi, vai funcionar aqui, esse é o resultado. Ah, o meu esforço para isso é X, que é uma coisa que você tem que saber falar. Legal, eu vou ter esse resultado, mas qual que é o esforço que eu vou ter que ter? Você tem que ter isso na ponta da língua, porque senão também não adianta.
e aí você vai conseguindo comunicar bem e distribuir o teu produto. Se adaptar, né? Eu acho ao momento correto, né? Porque senão a gente faz tudo ah, querendo obter o resultado o mais rápido possível, né? E, poxa, eu na jornada tech dentro do varejo tô desde ali de novembro de 23. Então aí, pô, a gente tá falando de quase 2 anos, né? De uma validação, de uma ideação, de pivotar, né? Mudar um pouco o caminho, entender o momento, Muitos né? nãos, né, que você vai... Você vai validando um pontinho aqui, um pontinho ali, para que no final das contas você de fato tenha um produto que entregue o valor que você espera. E até isso era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Se você enxerga que o mercado hoje está pronto para essa forma de consumo, né? Como que tem sido? Porque hoje você já tem aí uma base de clientes, né, que está escalando, mas ainda como que tá? Assim, tem muita ainda aquela, né, experiência de baixou, mas não usou, e o feedback é que ainda sentiu que não estava pronto. Como que você vê, né, numa temperatura aí, essa prontidão do mercado, seja ele das marcas, seja do cliente, né, pessoa física, para esse tipo de ferramenta? Cara, muito legal, assim. A gente tem uma pesquisa da McKinsey que saiu recentemente, se não me engano, ano passado, que eles viram que 71% dos clientes, dos consumidores, eles esperam uma experiência personalizada com as marcas. Não é questão de ele gostaria, não. Ele espera. Ele tem uma expectativa de ter um atendimento personalizado. E aí, conectando com o cenário atual que a gente vive, que é um cenário onde a gente tem a IA escalando muitas coisas e trazendo muitas soluções, acaba que a IA já traz uma experiência mais personalizada do que outras tecnologias. Então a expectativa das pessoas fica muito mais alta. Uma coisa que a gente precisa entender é que essa revolução da IA que a gente está vivendo, ela vai criar um aumento de expectativa nas pessoas. E a gente do outro lado vai ter que saber corresponder a isso. Porque ela abre um chat GPT, ela faz um prompt e tem uma resposta completa. Então imagina, ela vai entrar na tua loja, ela vai querer também ter uma resposta profunda e completa. Então eu vejo que é muito legal, traz muitas oportunidades, mas eleva a barra. Esse é o primeiro ponto. Dentro desse cenário, a gente viu o nosso lugar como um serviço personalizado. Então, puxando esses dados, né, que eu te trouxe da McKinsey e esse comportamento de consumo que a gente está vendo desse cliente, a gente vê hoje essa oportunidade de escalar essa experiência de uma forma única. Além disso, o Brasil é o primeiro mercado que mais consome via influenciadores, que é essa venda influenciada. O que a gente leva no final do dia é isso, é um especialista que está te ajudando, te influenciando para a tua decisão, só que não é uma influência distante. Ele conhece você, entende o teu contexto, a tua profissão, e obviamente a gente coloca uma tecnologia nessa interação para escalar isso e gerar um resultado final. Então a gente vê aí uma conjunção de fatores que torna o que a gente está fazendo algo, um momento ideal. É claro que existe um desafio de entendimento, porque a gente está aí, sei lá, mais de 2000 anos. Você que está vendo, abriu hoje, vestiu e não usou a mais, provavelmente. Espero que tenha clientes assistindo aqui. E você veste todos os dias, e você nunca pensou, talvez, em ter uma solução para isso. Então imagina que eu gosto de falar que é uma dor que ela tá com base de analgésicos ali. Porque a gente já veste, você vai lá, você abre, você dá teu jeito. Ah, beleza, eu visto a mesma roupa toda semana, mas você tá vestindo. Então a gente tem um desafio de comunicação e educação, né, de levar isso para as pessoas, mostrar o resultado que isso gera, mostrar o ganho que ela tem de praticidade no dia a dia, de tempo, de economia, porque você vai passar a comprar com muito mais estratégia, de autoestima, que aí não tem preço. A gente fez uma pesquisa com nossos clientes, qual que é o maior benefício que eles gostam? É a autoestima, é essa sensação de exclusividade. Depois vem praticidade, economia. Então a gente vê isso como um momento único, e aí o nosso desafio é comunicar bem, mostrar como que isso gera valor. Do ponto de vista das marcas, a mesma coisa. Mas eu já tenho meu produto, eu já tenho meu time de estilo, eu já tenho aqui, eu já faço meu VM. E eu fico, mas não é aí que a gente está entrando. É em outro lugar, é na experiência do teu cliente. Então também tem uma camada de educação que a gente tá fazendo,
que no final do dia, é aquele trabalho de formiguinha, né? Até aquela sensação, será que tá dando certo? Mas é aos poucos, Cada dia um 1% a mais, é né? isso, cara. Esse 1% a mais, que no dia a dia é difícil, mas a gente vai vendo as coisas acontecendo, as pessoas falando, entendendo, e o resultado sendo gerado. Mas no final do dia a gente tem uma convicção muito clara, assim, do impacto que a gente quer trazer para o varejo, para o cliente final. E isso é o que faz a gente pegar aquela mensagem e ir aperfeiçoando ela para chegar cada vez melhor. É muito legal esse dado aí dessa pesquisa, porque, né, você falou que o cliente espera dessa expectativa, né? E eu falo muito, né? Acho que a gente escuta também essa frase muitas vezes, que é, né, a expectativa, ela gera frustração também, né? Então, quantas vezes a gente fica frustrado porque a expectativa era diferente, né? Eu vou numa loja que eu admiro e daqui a pouco eu me frustro porque eu não consegui ter a experiência, né? Então a gente está falando aí de realmente, em alguns momentos, está gerando uma frustração, como você falou no início, né, da peça lá, que pode, né, pô, ser fatal aí para uma recompra, para uma reconexão desse cliente num momento futuro. Léo, uma pergunta aí que a gente faz aí para todos os convidados, né, que tá diretamente aqui do nosso propósito desse podcast, e, né, e do Simplesmente Varejo como pilar de educação também. O que é pro Léo Costa fazer o varejo ser simples? Pode só repetir, por favor, que na hora ali. O que é pro Léo Costa fazer o varejo ser simples? Boa, André. Cara, para mim, fazer o varejo ser simples é o cliente adquirir um produto e aquele produto resolver o problema dele. É uma bem prática. Eu acho que é de fato o cliente, naquela experiência que ele tem, ele entra, ele compra, ele tem uma experiência de atendimento, ele tem uma experiência de loja, ele tá falando aqui da loja física, né? Tem uma experiência de varejo, de atendimento, mas aquele produto resolve o problema dele. Eu acho que hoje, quem está tentando empurrar produto, em algum momento isso vai quebrar. Então, esse produto de fato resolve para o teu cliente? Sim, vai. Se não resolve, segura, espera um pouco, porque pode ser que amanhã ele volta com o problema certo e você tem um produto certo e dali você cria a confiança. Então, acho que se eu tivesse que reduzir uma palavra, é a confiança. É a confiança que o cliente vai ter naquele produto, mas naquela marca, naquela loja que proporciona aquela experiência. Se o cliente confiar, ele vai sair de longe, ele vai lá comprar com você. Ele vai ver, às vezes, mais barato no e-commerce de uma outra marca X, mas ele fideliza. Porque hoje eu acho que esse é o ativo mais escasso que a gente tem no mercado, né? É a confiança. E as marcas que se propuserem a investir nisso, na experiência dos seus produtos, elas vão conseguir, com a simplicidade da forma como elas apresentam essa experiência, ganhar a confiança do cliente e ter um negócio sustentável ao longo do prazo, a longo prazo. Nossa, eu gosto muito disso. Tem várias ações, né, que às vezes eu costumo dizer, não, tudo bem, isso pode resolver o teu problema agora no curto prazo, mas não vai ser sustentável. Num médio, longo prazo, muitas até, às vezes no médio prazo, né, eu brinco, olha, gente, isso aí, uma hora a conta chega, né? Se você só fica empurrando, empurrando, né? Com o papo do episódio com o Nicolas, que a gente falou muito de franquia, né? E aí a gente fala, cara, se você só empurra o produto naquele modelo antigo, né, que a marca empurra o produto, cara, você vai matar esse cara e esse cara ali na frente vai estar quebrado e vai ser pior para você, né? E eu acho que o mesmo se aplica, né, a essa questão da experiência, né, de resolver o problema, né, de não sair empurrando, porque isso afasta, né? Afasta o cliente. Eu acho que legal que você resumiu nessa palavra aí também da confiança, né? Que no final das contas é isso, né? A gente gerar um relacionamento duradouro, seja com o cliente final, seja com parceiros de negócio, né? Acho que o que a gente vê de os melhores exemplos, né, de empresas aí longevas vem através dessa conexão, dessa confiança e dessa parceria. Léo, como é que o pessoal pode saber mais da Mice, Instagram, baixar o aplicativo?
cupom de desconto para quem está nos ouvindo, né? Já Claro, vou dar essa com choradinha aqui, certeza. porque eu também já vou sair daqui, eu já estava, né, devendo essa nossa conversa, já vou sair daqui, já vou falar com o Léo aí, É. já tô com o meu armário borbulhando na minha cabeça aqui também, tô pensando o que eu posso fazer. Como é que o pessoal pode encontrar mais aí o Léo e a Mais? Boa, para encontrar as redes da Mice, tá? É Mice, myc.app, super prático, super simples, um logo laranja ali, a gente tem um Instagram super legal. Então a gente preparou aqui um cupom super legal aqui pra galera do Simplesmente Varejo, que é Varejo Simples. Vou pedir pra galera deixar aí também na descrição do vídeo, que com esse cupom você vai baixar o app da Mice e você vai ter 5 looks assinados por uma stylist, para você viver essa experiência de ter um assessor de imagem cuidando da tua imagem. E para quem é marca, para quem é varejo, só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, do nosso site, que a gente também faz algo super legal para vocês, para também ter essa experiência junto aí da loja. E para quem quiser também me acompanhar, ultimamente eu não tenho postado tanto, mas eu volta e meia eu falo de empreendedorismo, falo de varejo, falo de moda. É Léo Acoste, @Léo Acoste. Você já encontra minhas redes sociais. Maravilha, Léo. Um prazer, né, nos reconectarmos, né? Eu acho que é uma jornada aí, como eu já comentei pro pessoal, que começou numa conexão de um evento e a gente sempre manteve contato. Fico muito feliz de trazer para o público aqui do Varejo Sem Achismo, né, mais uma jornada tão genuína, né? A gente sente na fala, né? Isso desde aquele primeiro momento, via que realmente era diferente, né, a tua relação de tecnologia com varejo. Então, fico muito feliz de trazer esse conteúdo para o pessoal. E se você gostou desse episódio, né, se ele te provocou e se você entende que pode também ter alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, já compartilha, né, aqui do nosso canal do YouTube, também no Spotify, e segue o Simplesmente Varejo aí nas redes sociais, nos acompanha tanto no LinkedIn, também temos a newsletter trazendo muito conteúdo educativo, temos aqui o Varejo Sem Achismo como conteúdo, né, de trazer pessoas que estão nesse mercado. Siga nos acompanhando e até o próximo episódio.